Nosso estudo de hoje vai em Romanos, capítulo 8, verso 28 ao 32. Eu escolhi aqui um sermão do John Piper, que é um pregador muito bom. Se vocês puderem ouvir John Piper, vão gostar também. Vou passar aí, são 2 folhas, vai girando, a gente se encontra, coloca ali no meio. O texto de Romanos, capítulo 8, é um texto lindíssimo. Ele começa com aquele brado de vitória, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse brado de vitória de Romanos, capítulo 8, ele já inicia um capítulo dos mais inesquecíveis. Aqueles que já tiveram a oportunidade de estudar o livro de Romanos, o livro de Romanos é quase que um tratado teológico de Paulo, é o que mais se aproxima de uma sistemática, uma teologia sistemática dentro da Bíblia. Paulo não foi a Roma, Paulo ele ainda não tinha ido a Roma, e antes de ir para Roma, antes de chegar até lá, ele envia uma carta, e essa carta traz aquilo que ele crê como doutrina, aquilo que ele ensina. Era de costume de que Paulo, quando chegava numa cidade, os judaizantes procuravam deter os avanços do evangelho, questionando os ensinamentos de Paulo. Então, em Romanos, Paulo faz o contrário. Antes dele ir até a cidade, ele envia a carta, pelas mãos de um mensageiro, que também é o escriba dessa carta. Ele envia essa carta, e essa carta chega à igreja antes do próprio Paulo chegar. A igreja já estava fundada. Paulo não funda a igreja de Roma. Até hoje não se sabe exatamente se houve um nome expressivo fundou a igreja de Roma. Alguns dizem que Pedro, mas não há nenhum tipo de confirmação. A igreja romana não tem necessariamente assim, um fundador famoso. A igreja de Roma era uma igreja mista. Você vai observar no livro de Romanos, um discurso misto, né? Você vê discursos de Paulo para gentios, você vê discursos de Paulo para judeus, para helênicos, para gregos. Paulo está falando para todo mundo ali em relação à fé. Às vezes você vê o discurso e você vê que agora ele já está falando com o público mais judaizante. Então ele fala, você acha que tem privilégio só porque o pacto e a aliança foram dados a você, e aí às vezes ele vai para o outro lado, até um ponto onde ele culmina, né, em Romanos capítulo 3, verso 23, que diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Esse todos, ele é um todos que representa todos os grupos que estão sendo endereçados à carta. Todo mundo que está naquela igreja, pode ser judeu, pode ser helênico, pode ser latino, pode ser o que for, esse pessoal ele passa a ser pecador, porque ele comete pecado contra Deus, independente da sua aliança ou não com ele. Aí o que acontece é que nós vamos para o 8. Muita coisa é dita do 1 ao 8. Quando chega no 12, é que Paulo para aquela explicação sistemática. No 12 ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1, 2, 3, é como trava, é como se fosse assim, até o 11, a coisa vai num discurso assim de atirar mesmo, isso está certo, isso está errado, isso não pode, e ele vai explicando, aí no 12 ele cai e fala, agora vamos praticar. Ele começa uma sequência de ensinamentos práticos no capítulo 12, no capítulo 13 ele fala sobre respeito à autoridade, e depois ele vai finalizando um pouquinho mais à frente. Só fala de diabo uma vez na carta, no capítulo 14 ou 15, não falo a memória. E no capítulo final ele disserta agradecendo e mandando saudações. É bom a gente falar assim, genericamente do livro, para que você possa ter uma noção. Onde nós estamos é Romanos capítulo 8, verso 28 ao 32. E o 8 inteiro vai servir de construção para o 28 a 32, ou seja, nós não temos aqui um papo isolado. Tem uma explicação para isso. Então eu gostaria que os irmãos pudessem me acompanhar. Eu vou fazer uma leitura do capítulo 8 de Romanos, do 28 ao 32. Mas nós vamos usar o capítulo 8 todo como recurso, tá bom? Então o 8 ele vai ser usado lateralmente. Vamos lá? Diz assim, 8, 28 ao 32. Sabemos, vê se vocês já ouviram falar, sabemos o quê? Leia, que todas as para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Obrigado. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que chamou, aos que predestinou, a esses chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aí está a chave do texto de hoje. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Depois a gente usa o 33 e 34. John Piper ele vai trazer uma argumentação lindíssima sobre esse texto. Está aí na sua mão, na sua folha aí, você vai ver o John Piper falando sobre isso, né? E ele, depois de ler essa parte aqui junto com, isso foi um sermão, está em negrito, o segundo verso diz assim, ó, algumas verdades quase nos deixam sem fala. É a primeira explicação aqui que ele quer dar pra gente. Romanos 28 a 32, 8, 28 a 32, quase deixou Paulo assim, sem fala. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Deus contempla isso, porque ele o conheceu de antemão, predestinou para a glória com Cristo, chamou, quando ainda estava morto em delitos e pecados, justificou livremente em sua graça, por meio da fé, somente, e agora o glorifica pouco a pouco até o dia de sua vinda, quando essa glorificação será consumada com um corpo semelhante ao corpo de Cristo glorioso. O capítulo 8, ele vai falar de muitas promessas. Porque quando você lê assim, ó, 31, lê comigo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas ele está falando? Ele está falando das coisas que antecederam essa frase. Então, por exemplo, no capítulo 8, você tem o início já com uma promessa. Qual é a promessa do capítulo 8, verso 1? Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Naquele período que você tem em Roma, você tem muitas condenações. Se você não é um cidadão romano, como Paulo era, e aqueles que estudarem um pouquinho mais sobre a cidadania romana vão ver que era algo muito elevado. Um patrício romano, um cidadão romano, era alguém de alto estipe. Por isso que Paulo fala assim, olha, eu sou cidadão romano, você vai me bater mesmo? Né, Paulo? Porque ele está jogando a carteirada dele, né, que é mais ou menos assim, olha, eu sou um cidadão romano, eu sou alguém que se você bater em mim vai ter problema. Mas tirando os cidadãos romanos patrícios, né, os antigos patrícios romanos, você não tem mais um monte de gente que digamos assim, protegida. Então, os demais estão à mercê de muitas situações, como torturas, como escravidão por dívida, como, por exemplo, ter que prestar serviço para a guarda, ter que prestar serviço para César. Então, as muitas coisas que cercam os que não são cidadãos romanos deixam esse povo sempre à mercê de uma condenação. Os famosos plebeus, né? Você já ouviu falar dessa expressão, os plebeus romanos. Né? Então, olha aqui, ó, agora já pôs nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está falando o seguinte, em Jesus, por mais que você possa temer a condenação de todo mundo, nele não há condenação. E aí continua dizendo que porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora dá uma olhadinha no 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Aí, mais um pouquinho, desculpe. Eu quero aqui, deixa eu ver. O 17, alguém pode ler? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então nós temos aí Paulo dizendo que não há nenhuma condenação, ponto. Você é herdeiro de Cristo em Deus, ponto 2. Só promessa, né? O 18, mais uma promessa. Dá uma lida aí. Quem pode fazer essa leitura aí? Outra pessoa, mais alguém? Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Exatamente. Olha o que vai acontecendo. Paulo vai construindo uma sequência de promessas. Essas promessas são muito grandiosas. Nenhum deus grego, romano, prometeu coisas semelhantes. Não havia nenhum tipo de facilidade por parte dos deuses romanos. Havia apenas libertinagem, havia apenas troca. Mas isso aqui é graça. Mais um pouquinho também diz assim, ó. Olha o 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza,
porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Mais uma promessa de que nós, por nós mesmos, não sabemos orar do jeito que é certo, do jeito que é correto. Mas o Espírito Santo ele vai lá e ele intercepta essa oração e ele leva ela própria a Deus, de modo que Deus, não é que Deus não entenda, mas leva ela cheio de méritos de Cristo para Deus. Ele conserta esse embaraço que é a nossa mente, né? A gente pede pão e Deus sabe que a gente está pedindo cobra. A gente pede algo e Deus sabe que a gente está pedindo errado. Então, mais uma promessa. A primeira promessa diz que não há condenação. Na segunda promessa, a segunda promessa vai falar da filiação. A terceira promessa vai falar de que as coisas que nós passamos aqui, os sofrimentos, as lutas e toda a aflição de carne, elas não são comparadas ao que vamos encontrar na glorificação. E aí mais uma promessa, olha, se você orar, se você realmente estiver orando, o Espírito Santo está intercedendo, ele está intermediando essa oração, ele está falando. Então Paulo vai falando várias coisas. Aí chega no 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? A conclusão dele é, Deus é por nós. A conclusão dele é, se Deus é por nós, porque a conclusão lógica dele é o quê? Alguém que propõe tudo isso é contra ou a favor? A favor. Esse Deus é por nós, ele não é contra nós. André, não faz sentido um Deus ser contra nós? Claro que faz sentido. Pense nos deuses romanos, gregos, quando eles se irritavam com os homens. E Zeus mandava vir trovão, é uma desgraceira toda. Se você vê as histórias, os deuses de vez em quando estão irritados com os homens. E também tem aquele, não sei se você já ouviu as histórias de paganismo, né? Principalmente da Europa medieval, mas aí aqui já existia, né? O paganismo nada mais é do que você pagar a troca com a divindade, né? Se você não fizer a oferta direito, não tem colheita. Se você não der a paga da entidade, você não tem a colheita. Eu sei por que você não está tendo filho, porque você fez algo errado. Então, assim, Paulo quer cortar essa sentença de um Deus contra nós. Paulo quer dizer o seguinte, se Deus é por nós, Deus é por nós. E aí eu fico pensando no que segue, ó. Quem será contra nós? Vamos ler aqui o texto do John Piper e em seguida a gente vai discutir essa relação aqui. Como Paulo, assim, ó, Deus é por nós ali no meio da folha. Deus é por nós. Como Paulo expressa isso dessa vez no versículo 31? Ele expressa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o fato é resumido na sentença anterior. Deus é por nós e, portanto, ninguém pode ser contra nós. Deus nos conheceu de antemão em amor e nos predestinou para a adoção de filhos. Chamou da morte, declarando-nos justos e opera em nós agora, de glória em glória, até o grande e feliz dia de Cristo. Como diremos isso de novo? Diremos, Deus é por nós. Eu quero pensar em coisas simples. Quero pensar em coisas do tipo assim... vou botar uma coisa bem básica minha, bem simples, mas você ri na medida certa, tá? Quando eu tinha 18 anos, eu tinha um cabelão nas costas, sim. E aí, todos os meus amigos me atemorizavam muito com relação a ir prestar o serviço militar. Coisas que eu não posso citar aqui eram ditas que seriam feitas com um homem com o meu cabelo. Portanto, eu estava atemorizado. Mas eu tenho muito parente militar. Muito, muito. E eu tenho um tio que hoje acho que ele é coronel já. Gente boa pra caramba. E eu falei com ele, né? Primo. Meu pai falou com ele, falou assim, poxa, o André não quer servir, não é a dele, ele tem outra, tá na música e tal, não sei o quê. E aí, sabe o que aconteceu? O que é isso aí? O André não tava... Aí o que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei lá e tinha muita gente. Aí o cara chegou e levantou a mão assim, quem tem ensino médio? Caraca, só eu tinha ensino médio. Os caras assim, um cara de... Aí tinha um monte aqui, ó. Um monte. Quem tem fundamental? Tipo, metade levantou a mão. Quinta série. Eu sei que tinha eu e mais 10 caras que tinham ensino médio. Aí um sargento bateu assim. Tem como, tu vai servir. Aí eu já... E eu, sempre tive o problema de tipo, eu não gosto de ficar pelado na frente de homem, não. Não gosto, gente. Não gosto, nem tomar banho, não gosto. É minha, qual o problema? E aí... Os caras, ó, mais 20 lá, exame médico.
falei, Deus, cadê meu primo? Aí eu tô olhando, e aí os caras, aí passava um outro, ensino médio, vai engajar. E não quero. Não tem jeito, a gente tá precisando de gente com ensino médio aqui pra fazer isso. Cara, eu já em pavor, já em cólicas, eu falei, gente, eu não acredito que eu vou ter que servir o exército, eu não quero. Desesperado. De repente, sai um cara com uma folha. André Alves Castro, vem aqui, por favor. Cara, me senti no céu, trono branco. Trono branco. Cheguei lá, sim, sou eu, senhor. Você que é o peixe do Denilson, né? Canta ali, espera ali. Acabar o processo, tá liberado. Cara, eu senti a glorificação, assim. E detalhe, tu via assim as pessoas passando, cara, não quero servir não. Hoje tá mais fácil ainda você não servir, porque tem gente que não servir. Tem gente desempregada hoje, entendeu? Assim, muita gente que servir, mas naquela época não tava tanto assim, 98, o plano real tava em alta e tal, entendeu? E aí, cara, quando eu sentei naquele banco, aí veio os caras, pô, tem peixe do Denilson? Nosso parceiro, traz o salgado aqui pra ele. Tipo assim, eu senti a glorificação. Eu vi ali a escatologia se cumprindo, né? A escatologia, sério, né? E vi, né, os ímpios, eu, João, vi pequenos e grandes, enfim, o que eu quero dizer é isso, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, tinha um cara grande por mim, entendeu? Tinha um cara grande por mim. E no fundo, cara, os caras só queriam aí depois ele me contou que os caras só iam me botar por causa do meu cabelão, de implicância pra não servir, entendeu? Tipo assim, vamos botar esse cara. Porque, assim, não tava sobrando espaço, entendeu? Mas onde eu chego aí, depois da minha escatologia pessoal, é que, cara, pense o seguinte, eu tinha alguém por mim naquele momento. Tinha alguém por mim, sabe? Diante daquele mar de pessoas, quem aqui já se apresentou pro serviço militar, cara, quando eu fui, tinha muita gente. Falar em realengo, assim, tu olhava e era muita gente. Foi assim com vocês? Alguém já foi assim? Muito! Eu falo assim, cara, não tem como. Eu acho que ele não vai nem me ver aqui, cara. E detalhe, meu primo não foi lá. Ele só mandou uma cartazinha assim, ó. Eu quero isso. Eu fiquei pensando aqui nisso agora em relação ao Senhor, sabe? Às vezes está tudo contra nós. Você olha aqui, olha só. Aí você pega o capítulo 8, nenhuma condenação. A gente vai, às vezes, pregar o evangelho, é condenado, em casa é discriminado, é chutado, na igreja não é compreendido, sabe? E a gente fica assim, quem é que vai nos entender? Aí vem Paulo e fala assim, mas Deus é por você. Aí tu fala, pô, então vai dar. Sabe, muda a cabeça. Eu vou entrar no argumento 2, mas eu quero deixar isso claro. Quando Paulo fala assim, se Deus é por nós, invente um nome que será César? Não. Invente um nome que será contra você. Se o dono do universo é a favor de você. E aí não é um a favor de alguém que compra a tua briga porque defende a tua causa, mas de você defendendo a causa dele. De você estar com ele nele. É um pai protegendo um filho. O verso 18 vai falar de filiação, 16, 17 vai falar de filiação. Somos filhos, co-herdeiros com Cristo. Somos co-herdeiros. Então naquele momento, eu fiz uma brincadeira com a minha vida, mas naquele momento eu me senti realmente parte da família do meu primo. Tinha assim, a acolhida que ele me deu. Ele não fez nada ilegal, ele não fez nada assim errado, e eu posso dizer mais ainda, cara. Quando eu apertei a mão dele, aí, que isso, André? Uma coisa dessa, assim, nada demais. Eu falei, não, cara, você me ajudou, muito obrigado, né? E eu fiquei pensando em Cristo. Eu fico pensando, às vezes, nos nossos temores pessoais, sabe? Gente, desde o macro ao micro, desde a besteira ao super interessante, desde, caramba, será que eu vou me casar? Essas coisas idiotas que a gente promove na nossa mente, sabe? Será que eu me caso? Será que eu consigo trabalhar? Será que eu vou... Sabe, nós ficamos com medo de um mundo que não é controlado pelo próprio mundo. Deus é o Senhor desse mundo. Jesus é o Senhor. E nós deveríamos olhar para isso e falar assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendeu? Eu vou lá pregar o evangelho. Sim, eu vou pregar o evangelho na faculdade e se tiverem que me mandar embora de lá, que me mandem. Mas se Deus é por mim,
Ai daquele que tocar no Filho de Deus, porque Deus não significa que ele vai te dar toda a guarda física, não significa que você não vai apanhar, não significa que no final da conta toda, Deus é por você. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O nosso problema é que achamos que Deus é e Deus é mais. Achamos que Deus é isso e Ele é mais. Nossa compreensão acerca de quem Deus é pequena. Paulo faltou palavra. Porque quando ele fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta, é uma retórica, vamos dizer assim, você não vai ter o que dizer. Paulo não tinha como continuar o discurso. Ele parava, que nem aquela parte onde ele fala assim, com profundidade das riquezas insondáveis. Ele, na hora, é como se Paulo falasse assim, não dá nem para continuar o assunto. Se eu continuar, talvez eu até estrague o argumento. Então é melhor parar por aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por ti hoje, não tenha medo de homens. Jesus falou isso, né? Não tema aquele que pode matar o corpo e depois mais nada pode fazer. Tema aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Eu devo temer a Deus. E somente a Deus. Eu não devo ter medo do que os homens podem fazer com a minha reputação, ter medo do que os homens podem fazer com a minha vida. Eu devo temer a Deus. Os missionários, eles sempre iam para o campo temendo a Deus. E isso não significa que eles não tinham os medos humanos. Mas quando eles olhavam o tamanho do Deus deles, eles ficavam, não dá para eu deixar de ir. O pastor Valderino contou a história do Patton, né? Que ele era um missionário na China, se não me falha a memória. Foi na China, o Patton? Foi. E ele foi para lá, não foi na China não, gente. Foi num lugar onde ela falou sobre que ele foi lá para uma galera canibal e tal. Eu esqueci. Não sei se era chinês, não. Mas esse cara foi lá pregar e os amigos dele tinham sido já comidos pelos canibais antes, pregando o evangelho. E ele foi lá assim mesmo. Eu fico pensando assim, cara, por que leva um cara, ver um amigo que foi comido na panela, ver o outro? Eu vou. E vou com mulher e filho, pô. Isso. Comida, sobremesa, não quer. O que ele pensa? Ele não pensa no medo. Ele não tá assim, Deus é pequeno. Ele tá assim, Deus é grande. E eu vou nesse Deus. Eu vou na força dele, eu vou na fé nesse Deus. E eu acho que precisamos resgatar essa fé em Deus, num Deus grande. Num Deus onde a gente não tenha medo de ir. Não tenha medo de ir. E morrer se for necessário. Entendeu? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? John Piper vai levantar aqui, ó. Quem é contra nós? Significa dizer de outra maneira, quem é contra nós? Estamos ainda no versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta que Paulo espera quando formula essa questão é, ninguém pode ser contra nós. Resposta que nos faz questionar, realmente, o que significa? O verso 35 vai falar de algumas coisas que são contra nós. Vamos dar uma olhada? Verso 35. Vê o que é contra nós no verso 35 aí. Quem pode ler? Pode continuar. Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Dá uma paradinha. Pense em cada uma agora. Pense em cada uma. Agora me diz se Jesus passou por isso. Por cada uma, né? Por cada uma. Perseguição. Cara, o máximo que eu cheguei a ter perseguição, eu trabalhava numa escola uma vez, em que os alunos começaram a se batizar, porque ouviram o evangelho e se converteram. E eu me lembro que a diretora da escola chegou para mim me dar um papo, falou assim, aí me mostrou uma foto no Facebook. Isso aqui. Falei, pô, que benção, né? Aí era uma foto de uma aluna da escola, minha aluna, batizada. Ela, mas estão dizendo por aí que você está pregando o evangelho. Isso não vai dar certo. Porque vai ter pai reclamando. Eu falei assim, em sala de aula eu sou muito reto. Mas no corredor, qualquer um que me perguntar sobre o que quiser perguntar, vai ouvir. Com muito mais abertura ainda. E olha que eu já dentro da sala de aula eu sou incisivo quanto a certo e errado, de forma muito clara. Muito clara. Só um tolo não entenderia. Então assim, eu não preciso ficar me respaldando para ganhar emprego. Só que ela falou de um jeito, falou assim, é melhor você pensar, né? É o seu trabalho, você tem família. Olha o discurso. É um discurso assim, tipo, talvez seria melhor você diminuir esse negócio, entendeu? Me lembro também da vez que eu estava na FAETEC, e aí eu li um trecho de 1 Coríntios capítulo 6,
verso 9 e 10, que dizia que os homossexuais não entrarão no reino de Deus, junto com roubadores, mentirosos, um monte de gente que pratica determinados pecados. E o que aconteceu? O pessoal da Faetec foi até a diretora e aí os dois seguranças me vieram me arrastando lá, que pegaram no braço, bora. A Alice passou mal, ela olhou assim, ela falou assim, professor, e agora? Eu falei, Alice, agora chora, né? Vamos andando. Aí fomos até uma cabina, e eu vibrando, né? Tipo, me ensinou o apóstolo Paulo. E a Alice é aquele jeito, vocês conhecem a Alice. Isso vai acontecer, eu não sei. Dali então, eu só consegui entrar lá meio assim, vestido de aluno, né? Eu botava uma mochila, entrava, não me camuflava não, entrava. Primeira vez que o cara tá pegando Haroldo e Dieguinho e trazendo. Vambora, Haroldo. Tipo, eu tô saindo, tô me expulsando também. Mas, cara, foi o máximo de perseguição, assim, perseguição. Na igreja também já sofri perseguição? Sim, já sofri. Quando a pessoa não entende o que você está pregando, você sofre perseguição, porque você é visto como um estranho. Busque muito a Deus que você vai sempre ser o estranho da igreja, o estranho da família, o estranho de tudo quanto é lugar. Só que, cara, e as perseguições, por exemplo, das 2 igrejas queimadas no Egito? Queimada não, explodida lá, o cara, eu tava lendo relatos, tinha pano envolvido com gosma de sangue, porque as crianças foram explodidas de tal forma que não sobrou dedinho das criancinhas na igreja cópita no Egito. Eu fiquei, gente, isso é? Sim, eu não. Isso é perseguição. Sabe, a gente chora demais. Os caras estão sofrendo mesmo perseguição lá. Então, o nosso problema é realmente assim, quando vê perseguição, é passar por outra palavra. Angústia, perseguição, fome. Peraí, perseguição. Não dá pra me separar. Fome. Tem alguém que tem medo de passar fome? Eu conheci um grupo expressivo de pessoas que tinham medo de passar fome porque elas teriam que pedir algo a alguém. Interessante, né? Eu tenho medo de passar fome e ter que depender dos outros. Essa frase sempre vinha assim do outro lado. Porque passar fome é muito difícil. Qualquer um aqui estiver passando fome no nosso meio e falar, duvido que ninguém vai ajudar. Vai ajudar. Vai dar pão, vai dar comida, vai dar... Vai, cara. Se eu falar assim, gente, eu estou passando fome. Vai levantar um dinheiro aqui, uns 50 reais, e a gente vai no mercado. Alguma coisa vai sair daqui. Então passar fome para alguém como a gente, não é que nem no sertão. Só que hoje eu acho que passar fome aqui entre nós é muito mais uma questão de orgulho do que de necessidade extrema. Tipo, olha, ninguém podia me ajudar. Não, podia, que tu não falou que a gente podia te ajudar, mas podia te ajudar. Então a gente não entende fome. Por isso que eu acho que a minha preocupação, quando eu leio Paulo aqui, como eu estou lendo com vocês, é assim, será que a gente está entendendo perseguição? Será que a gente está entendendo fome? O que é passar fome? É você dormir, ó, de 8 horas da noite não tem nada na panela, não tem ninguém ao redor, não tem nenhum vizinho cristão, e os que tem não vão te dar comida porque sabem que você é cristão. Esse clima de hostilidade. Ou então você fazer a obra de Deus, tirar do teu pão e dar, e não comer. Paulo não está falando de uma fome que dá de tarde antes da janta. Ele está falando de ausência de alimento, de deixar com dor de cabeça, de apagar. Não dá para separar do amor de Deus. Então nós estamos pensando nas palavras, porque nudez, cara, quantas vezes você já deve ter sonhado que você estava sem roupa em algum lugar e é um sonho desgraçado esse, meu irmão. Que sonho, não sei se vocês repararam, a gente anda muito devagar em sonho. A gente tenta correr no sonho, parece que alguém está segurando a gente. Hã? Não, isso é normal. Parece que o pé tá grudado. Nada. Aí, travado. Você está tentando correr, mas você não. Agora eu penso assim, gente. Quando ele fala de nudez aqui, eu penso na nudez de Cristo, exposto nu no madeiro. Gente, sua mãe e amigos. Gente de toda a classe sacerdotal, fariseus, soldados romanos, o dono do universo com as vergonhas de fora. Trágico. É mais do que qualquer um de nós aqui, numa situação que a gente já possa ter vivido ir arriou a escala sem querer, ou alguma coisa assim sem querer, e rompeu uma roupinha. Não, está falando de vergonha escancarada, explícita, e está lá o Cristo respirando firmemente, com a certeza de que aquele momento ia acabar, mas aquele momento é real. Paulo está falando, será que se você, por amor de Cristo, fosse exposto a tal vergonha, você ainda falar, glória a Deus? Se você tivesse sem comida há 2 dias já, sem a chance de conseguir comida com mais ninguém, você estaria assim, louvado seja o teu nome, ó Senhor. É sobre isso. É sobre isso. Aí eu pego aqui perigo ou espada.
Caramba, tem gente que tu fala assim, eu fico muito reflexivo sobre esses irmãos, por quê? Tu chega pro irmão e fala assim, irmão, se tivesse perseguição no nosso país, como é que tu ia ficar? Aí, irmão, eu nem sei, irmão, não penso nem em perseguição. Eu fico assim, cara, tu tem que pensar. Tu tem que pensar em perseguição. E talvez Cristo vai te mandar para um lugar desse. Entendeu? O Senhor é o dono do seu corpo. Então, se ele tiver que usar o seu corpo para sofrimento, para a glória do Evangelho, para que outros convertam, ele vai usar o seu corpo. E esse corpo tem